menos 16A alfa ômega 3, que é esse termo aqui, e aí tudo isso aqui vezes ômega de ômega, quer dizer, a gente vai ter um coeficiente, então a gente vai poder juntar, ó, isso aqui é velocidade de grupo e isso aqui é velocidade de grupo, só que essa velocidade de grupo aqui está multiplicando tudo isso. Então eu vou ter um termo que vai ser um coeficiente aqui, vai ter alguma coisa assim, uma estrutura assim, vamos dizer assim, um A velocidade de grupo, que é esse termo aqui, esse aqui com esse aqui, e depois esses termos aqui, esse termo aqui vai dar mais alguma coisa independente da velocidade de grupo. Tudo isso aqui, esse termo que vai entrar na velocidade de grupo, esses termos mais um termo B igual a zero. Então eu posso tirar uma velocidade. Claro, A e B dependem da frequência, dependem do vetor de onda, dos parâmetros, mas eu tive uma relação para a velocidade de grupo. Então daqui a gente pode ler uma relação da velocidade de grupo em função da frequência, do vetor de onda, ou do comprimento de onda, tanto faz, né? Do vetor de onda, do modo do vetor de onda, e dos parâmetros. A, B, alfa, etc. Então nós temos uma relação para a velocidade de grupo desse sistema aí. Então vai produzir uma onda, né? Quer dizer, é uma onda compartilhada entre o campo φ e o campo escalar. Certo? Então isso aí só para a gente ter um exemplo assim, simples, né? Uma situação, né, em que a gente tenha uma situação em que a gente tenha assim, uma velocidade de grupo mais complicada. O que nós aprendemos daí? Em termos de física, o que nós aprendemos daí foi a importância da equação de campo para nos dar a relação de dispersão. Então, a gente usa as equações de campo para nos dar a relação de dispersão. O que nós aprendemos aí? Separar o que é acoplamento do que é mixing. Acoplamento são termos cúbicos, quárticos no lagrangiano, que dão troca de momento na equação de campo. E mixing é um campo entrando na equação do campo do outro, mas tudo em nível linearizado, tudo linear. Isso é um mixing. E aí a gente viu quanto mixing, quer dizer, o mixing é o termo nosso de mixing, era o termo zeta. Se eu colocar o zeta igual a zero, eu estou eliminando o mixing. Então vários termos aqui podem desaparecer. Se eu fizer zeta igual a zero, por exemplo, esse termo aqui desaparece, eu tenho uma situação bem mais simples. Agora, se eu fizer zeta igual a zero, meu sistema desacopla. Se o zeta for igual a zero, a equação do φ livre não se comunica com a equação do W livre, se o zeta for igual a zero. E aí a gente tem duas ondas separadas, mas se agora o zeta não é zero, eu tenho uma onda conjunta. Quer dizer, essa relação de dispersão é uma relação de dispersão que está envolvendo a propagação de um módulo composto entre φ e W. Certo? Esse é o conceito que eu queria chamar a atenção. Pode falar. Na primeira parte, você tem tipo, uma espécie de onda plana, né? Tipo, isso. É isso mesmo. E então, dependendo dos parâmetros que a gente usa também, ele vai ter uma luminância, uma vai ter luminância. Exatamente, você pode ver qual é o módulo. Por exemplo, essa velocidade de grupo, ela pode ser problemática. Pode ser que, dependendo dos parâmetros, eu tenha uma velocidade de grupo supraluminal, maior do que a velocidade da luz, mas você tem razão. Por exemplo, eu tenho dois tipos de relação de dispersão. Quer dizer, o sistema apresenta um modo de dispersão que é ômega linear em K. Ou seja, a velocidade de grupo de ômega dk é constante. Que aqui tem um parâmetro constante, que é a raiz quadrada de beta, menos beta sobre alfa. Então eu posso ter uma velocidade de grupo constante, independentemente do vetor de onda, independentemente da frequência. Então não tem, essa é uma propagação não dispersiva. Agora, aqui não. Essa velocidade de grupo vai depender da frequência e vai depender do comprimento de onda. Então é uma propagação dispersiva. Cada comprimento de onda vai ter a sua velocidade. Então, quer dizer, o meu sistema, dependendo, né, da situação, eu posso ter, eu vou encontrar um modo não dispersivo, como eu vou encontrar modos dispersivos de propagação. Tá certo? Porque você tem situações em que você tem dois tipos de relação de dispersão. Então, o meu sistema ele vai apresentar. Agora, vai depender de qual onda você vai excitar. Dependendo da excitação que você fizer no teu sistema, você pode encontrar ondas, né, que são de velocidade de grupo constante, não dispersivas, ou pode encontrar ondas dispersivas no teu sistema. Certo? Então, isso é, vamos dizer, é o espectro do teu sistema. Você obter como o meu sistema pode oscilar, quais são os modos de vibração
desse sistema composto por um campo φ e por um campo W. Certo? Tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, então medir, eu vou dar um intervalo de 10 minutos e aí a gente vai até 15 para 1 mais ou menos, tá bom? Tá legal? Vou dar um intervalo de meio-dia e 5, meio-dia 10 a gente volta, só para dar uma respiradinha, tá bom? Obrigado, tchau.